Em nossa aula de hoje, vamos tratar de uma temática que é a questão da alfabetização visual. Para podermos conversar sobre essa questão, eu vou usar uma metáfora, eu vou relacionar a questão da alfabetização visual, isto é, a alfabetização em relação ao texto não verbal, vou relacionar esta alfabetização à alfabetização em relação ao texto verbal. Na realidade, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre os códigos da linguagem visual. O que é alfabetização visual? E se é possível aprender a ler uma imagem. Muitas pessoas relacionam a alfabetização visual com a alfabetização em relação ao texto escrito. Isso nos coloca a seguinte questão. Para algumas pessoas, a alfabetização visual, muitas vezes, é um processo que entendem se dá naturalmente. No entanto, gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte fato. Ao longo das nossas aulas, eu tive a preocupação de mostrar que, assim como no caso da alfabetização verbal, da alfabetização escrita, em relação ao texto escrito, são necessários uma série de conteúdos, também no caso da alfabetização visual, é fundamental o domínio de uma série de códigos. Que códigos são esses? É aquilo que nós chamamos em artes visuais dos elementos formais ou dos elementos visuais. Quais são esses elementos? No caso da linguagem visual, os elementos principais são a forma, a linha e a textura, a cor e o volume. Esses elementos a gente pode comparar com os elementos que a gente chama da gramática, da sintaxe, que é necessário se dominar para, de fato, aprender a ler um texto. Vejamos qual é esta gramática e qual é a diferença entre uma área e outra. Vou usar um exemplo. Quando queremos falar no diminutivo de uma determinada palavra, por exemplo, casa, o diminutivo é casinha. No entanto, esse diminutivo, ele precisa ser pensado, essa palavra casinha, ela precisa ser pensada no contexto em que ela vai ser usada. Vejamos o seguinte exemplo. Quando eu digo assim, a casinha dos 3 porquinhos, ou a casinha do Chapeuzinho Vermelho, ou a casinha de João e Maria, eu estou usando esse diminutivo para falar numa pequena casinha. No entanto, quando eu uso a expressão a casinha do governador, eu estou usando esse sentido de casinha, não no sentido de diminutivo, mas de uma forma simbólica, de uma forma irônica, para falar, quem sabe, de uma mansão ou de uma grande casa. No caso das artes visuais, a mesma coisa. Cada um desses elementos, forma, linha, cor, textura, volume, precisam ser pensados em relação ao modo como eles estão sendo articulados. Nesse sentido, no trabalho na escola, é fundamental que a gente, de fato, analise e construa algumas definições, alguns conceitos com os nossos alunos em relação a cada um desses elementos, mas o mais importante é mostrar para os nossos alunos como é que esses elementos eles são usados, como é que eles se articulam numa composição. No caso da língua, por exemplo, quando nós queremos articular um pensamento com mais um complemento ou com mais uma explicação, nós podemos usar um elemento articulador como a palavra e, né? Eu falo uma determinada coisa e quero acrescentar mais alguma coisa, posso usar esse elemento. Quando eu quero contrapor um pensamento com outro, eu posso usar um elemento articulador, que é o mas, o porém, um contudo, um todavia, né? Esta palavra me ajuda a contrapor uma ideia a outra. No caso dos elementos visuais, a mesma coisa. Nós temos determinadas cores, que são as cores fundamentais, mas na composição é preciso dar conta de entender como é que o artista usa essas cores. Lembram, por exemplo, da Mulher Chorando de Picasso?
Aquele desenho mostrou um pouquinho para a gente como é que o artista se utilizou da linha de uma forma brusca, de uma forma quebrada, para dar a ideia de uma mulher chorando, de uma mulher em desespero. A mesma coisa os impressionistas também usavam a cor para mostrar a influência da luz sobre a cor. Por isso que faziam uma série de pinturas em várias horas durante o dia, para mostrar como a luz do sol influencia na cor. Com isso, quero dizer para vocês que o domínio dos códigos da linguagem visual, eles são fundamentais. Mas como dominar esses conhecimentos? De fato, como é que esses conhecimentos se articulam? É isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Enfim, a alfabetização visual é o processo de aprendizagem da leitura da imagem. Para entendermos um pouquinho melhor essa questão, vejamos uma imagem. É uma obra de Brossa e o título é Nupcial. Quais chaves são fundamentais para que possamos entender esta imagem? As chaves são entender qual é a função deste objeto, quem fez, quando, onde e como. Hoje nós vamos aprofundar, vamos discutir um pouco mais como ele fez. Em outras aulas, nós já discutimos um pouquinho a questão da técnica, o procedimento. Hoje, no entanto, gostaria de lembrar para vocês que a técnica, ela tem relação com outros elementos. Não só o procedimento, a maneira de fazer, mas tem relação também com os materiais, os instrumentos, os suportes e a gramática da linguagem visual. Vou pegar como exemplo, novamente, a obra Nupcial do Brossa. Se vocês observarem, é uma pequena escultura, é um objeto que foi feito muito recentemente, é uma obra contemporânea. Não se encaixa dentro da técnica escultura, a técnica convencional. É um objeto também que é feito com materiais mais alternativos. É um objeto que tem influência do dadaísmo, que fazia objetos acoplando diferentes objetos. Nós temos, portanto, ali um objeto que a gente pode denominar de handmade. Além disso, como é arte contemporânea, em relação à técnica, nós vemos que ele inova nos materiais. A sua forma de construir, ele se utiliza da ideia simbólica da algema para prender alguém, para discutir a visão dele em relação ao casamento. O brilhante é um elemento que ele usa para dar a ideia do poder de sedução que tem essa pedra e, portanto, o uso da ideia de uma aliança de brilhante na perspectiva da sedução que é própria desta relação no matrimônio. Como podemos ver, neste caso, o domínio, o entendimento de qual é a técnica implica em que a gente consiga relacionar a técnica, os materiais, os instrumentos, o suporte e os elementos da gramática. Isto, na realidade, a soma de todos esses elementos é o que vai nos dar a questão do estilo, a técnica no singular, como já vimos anteriormente. A composição visual, a denominação que damos para um texto não verbal, ela se classifica em bidimensional e tridimensional. Não vamos nos ater nessas questões, porque já vimos em aulas anteriores. Mas, além da composição visual, nós temos também os materiais e os instrumentos. O grafite, o lápis de cor, o giz de cera, o carvão, a tinta a óleo, a aquarela, o pincel, por exemplo. Além desses materiais ou instrumentos, alguns mais convencionais, outros menos, como vimos, o grafite e o papel para a técnica do desenho, a tinta a óleo, o pincel para a técnica da pintura, nós temos também, para poder construir uma composição visual, a necessidade de um suporte, isto é, o espaço sobre o qual nós vamos construir aquele desenho ou aquela pintura. Quais são os suportes? O papel, a tela, a madeira, a pedra, a parede, a calçada, o céu,
uma ilha, por exemplo, uma ponte, o próprio corpo e outros suportes. Estes suportes, eles têm diferentes formatos. Cada formato implica na ênfase, quer na verticalidade, quer na horizontalidade. Já vamos ver o porquê disso. Vejamos primeiramente quais são esses formatos. O formato retangular, o quadrado, o circular, o triangular. Estes são os formatos mais convencionais, mas temos composições em outros N formatos, inclusive formatos menos geométricos, digamos mais orgânicos, que não têm uma forma geométrica básica. Qual a razão desses diferentes recortes? Quando um artista faz a sua composição, ele pretende passar uma determinada ideia. Este formato, ele é um recorte. Poderíamos dizer que é um recurso estratégico, como se ele estivesse usando uma moldura, um óculos social, para passar o seu ponto de vista, o modo como ele enxerga uma determinada coisa. Esse formato, além de ser um recurso estratégico, ele também é um recurso técnico, por isso esses diferentes formatos. Vejamos duas obras que nos permitem entender a relação entre esse tipo de recorte e a ideia do artista. A primeira obra é União Pan-Americana. É uma obra de Diego Rivera, que foi feita em 1940. É um painel de um conjunto de 10 painéis. Nessa perspectiva, podemos perceber que o artista dá ênfase à horizontalidade. De fato, ele pretendia fazer uma reflexão sobre as artes norte-americana e mexicana, mostrando um pouco o processo de construção. Por isso, ele justapôs, ele usou o recurso da justaposição de diferentes painéis para dar a ideia desta história, de como é que ela foi sendo construída. Vejamos agora um outro painel, um outro mural também de Diego Rivera. Observem que neste mural, Rivera dá ênfase à verticalidade. Nessa perspectiva, ele sobrepõe uma série de ideias, como se ele estivesse sobrepondo uma série de fatos históricos, para que, de fato, a gente tenha uma visão em profundidade da história do povo mexicano. De fato, é preciso entender a relação entre o que quer dizer, o que propõe, qual é o ponto de vista, a perspectiva do artista e qual o formato da composição, qual o recorte que ele escolhe para daí interpretar, apresentar, representar o seu ponto de vista. Vejamos esta outra obra, é uma gravura de Escher. Nesta gravura, nós vemos que ele nos dá a ideia como se ele desenrolasse um papel. Na parte de baixo, nós vemos pequenos triângulos que depois vão se transformando em pássaros. E à medida em que esses pássaros vão subindo, nós percebemos que o final da composição ele transforma no céu e parece que os pássaros saem voando. Esta composição, o artista dá ênfase na verticalidade para mostrar a construção desta forma dos pássaros, partindo de uma forma básica, o triângulo, até chegar à figura dos pássaros mais detalhadas. Até parece que esses pássaros saem do papel, tal a forma como ele os construiu. Vimos alguns dos elementos visuais, alguns dos códigos que nos permitem a construção de uma composição visual. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre o campo visual e as diferentes estruturas a partir das quais podemos organizar uma composição. Vejamos algumas das formas de estruturação mais conhecidas, com divisão diagonal contrastada, a composição organizada em L, organizada em círculo, em seta, organizada em S, composição organizada na perspectiva radial, em L e massa diagonal, em V ou diagonais opostas.
Dessas diferentes organizações do campo visual, vejamos vamos ver dois esquemas para que de fato a gente consiga perceber como é que esses diferentes elementos são organizados dentro destes formatos que podem ser triangulares, quadrados, circulares e etc. No primeiro esquema, nós temos um campo visual organizado a partir da forma circular. E no segundo esquema, o campo visual é organizado em L. Vimos apenas dois exemplos. Não podemos perder de vista que esses são alguns esquemas que podem ser utilizados, assim como no caso da língua portuguesa, nos utilizamos de diferentes maneiras de organizar, por exemplo, um texto poético, uma carta, um texto jornalístico. No caso das artes visuais, estas são algumas das formas que podemos dar, algumas das estruturas que podemos dar para construir a composição dentro do campo visual. O campo visual também apresenta uma divisão interna. As duas formas de divisão mais comuns é em duas partes e em três partes. Vejamos um exemplo. A obra Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Nesta obra, observem que nós temos a divisão dela em três partes. Observando esta imagem e analisando-a como se nós estivéssemos lendo um texto, podemos perceber que, culturalmente, nós entramos num texto a partir do lado esquerdo e iniciando na parte de cima. Portanto, esta parte superior, que é o primeiro 1/3 da obra, é a parte mais leve. A segunda parte da obra, é onde nós temos o centro geométrico, é a divisão em duas partes, que é menos dinâmica, é uma parte que serve mais ou menos como se fosse um sanduíche, segurando um pouco a parte de baixo, que é a parte mais pesada. A nossa leitura, ela se constrói como se nós fizéssemos um S ao contrário, iniciando do lado esquerdo em cima e terminando do lado direito embaixo. Além desses diferentes códigos, os artistas também se utilizam de diferentes recursos para a representação das formas no campo visual. Quais são esses recursos? Os recursos da figuração, da deformação, da estilização e da abstração. Na verdade, neste caso, nós também podemos relacionar esses recursos com a questão da escrita de um texto. Da mesma forma como, quando escrevemos um texto e esse texto descreve um determinado fato, também a leitura de um texto não verbal, no caso uma composição visual, quando ela é figurativa, parece mais fácil entender o que o artista quis dizer, porque fazemos uma leitura das formas, fazemos uma leitura do assunto daquele quadro. Como vimos em aulas anteriores, na verdade, o assunto ele é muito mais do que mera descrição do que vemos na imagem. O assunto está relacionado ao gênero e a quais temáticas têm sido entendidas como mais importantes ou têm sido valoradas. Como vocês devem lembrar, por exemplo, quando falei da questão da pintura histórica, das cenas históricas, mostrei para vocês o quadro de Pedro Américo, mostrando quanto este quadro foi representativo e importante no século XIX no Brasil. Uma leitura da aparência do quadro de Pedro Américo não nos permite entender as razões para a construção daqueles personagens daquela forma. Como vocês devem lembrar, a representação de Dom Pedro I nesta obra é uma representação figurativa, mas idealizada. Para conversarmos um pouquinho sobre o recurso da figuração, vejamos uma obra de Magritte. Isto não é uma maçã. De fato, o título da obra é extremamente sugestivo,
para que a gente entenda que o Magritte usa a representação hiperfigurativa, hiperrealista, para chamar a atenção de que, de fato, nós não temos uma maçã, mas a representação deste objeto. Com isso, Magritte chama a nossa atenção para o verdadeiro sentido da arte, de que a arte ela é uma ilusão, ela é uma representação e não uma cópia. Vejamos agora o recurso da deformação. Os artistas expressionistas, até pelo próprio título, pela própria denominação do movimento, tinham a preocupação em trabalhar muito mais com a ênfase no que sentiam do que naquilo que viam. Uma obra exemplar deste movimento é O Grito de Munch. Vejamos esta obra. Observem como o artista se utiliza da deformação da figura, exagera na abertura da boca, exagera no movimento das nuvens e também nas cores, para, de fato, transmitir com esta imagem uma síntese da dor, do sofrimento da humanidade. Esta obra é uma das obras mais representativas, não só do expressionismo, mas também deste artista chamado Munch. Munch, numa anotação em seu diário, esclarece a função da sua pintura. Não devemos pintar interiores com pessoas lendo e mulheres tricotando. Devemos pintar pessoas que vivem, respiram, sentem, sofrem e amam. Além do recurso da figuração e da deformação na arte, nós também podemos nos utilizar de outros dois recursos, a estilização e a abstração. Temos um artista chamado Mondrian, que é muito singular para que, de fato, a gente consiga entender esse processo da figuração para a abstração. Nesta primeira tela, a árvore vermelha, nós vemos a representação desta temática ainda bastante voltada para a figuração. Vejamos agora esta mesma temática, mas com um cunho bem abstrato. Nós temos aqui a composição oval. O que podemos perceber nesta representação, nesta pintura abstrata, é que o artista dá apenas uma ideia da textura da casca da árvore. Então, ele se utiliza de algumas linhas para nos dar uma ideia desta temática. Um dos elementos visuais mais importantes nas artes visuais é a forma. No entanto, ela não é apenas a configuração de objeto. Por isso, precisamos analisar a forma e a estrutura da forma. A forma pode ser construída por meio de uma linha, o que chamamos de linha de contorno. Vejamos nessa obra de Matisse como ele, por meio de recortes, ele nos dá a ideia da forma deste corpo. Além da linha como um elemento conformador, um elemento que dá a ideia da forma, da configuração de uma forma, nós podemos também analisar num objeto uma linha interna, que nós chamamos de linha estrutural. Vejamos esta outra imagem. Aqui nós temos um rosto e como é que nós percebemos, embora não seja um rosto exatamente como aqueles que nós vemos, nós percebemos que ele tem uma estrutura que nos lembra, que é semelhante a um rosto. Por que é que nós vemos isto? Porque percebemos no seu interior determinadas linhas que nos dão a estrutura dele. Um eixo que corta em duas partes, dois círculos que são dados pelas bolas de beisebol, o pincel que nos dá a ideia de nariz e de bigode, e as duas xícaras que nos dá a ideia de boca. Depois, um outro objeto que nos dá a ideia de pescoço. De fato, nós entendemos esta imagem como um rosto exatamente porque entendemos a estrutura interna desta forma.
Um outro recurso que os artistas podem se utilizar para construir uma composição visual é a simetria. As duas formas são a simetria axial e a simetria radial. Vejamos alguns exemplos. A primeira obra é Busto Vermelho, de Modigliani. Observem que a obra ela tem uma simetria bastante conhecida, que é a axial, que também é denominada de simetria bilateral, isto é, uma forma que, dividida com um eixo central, nós temos dois lados semelhantes ou quase iguais. É mais ou menos a mesma ideia da simetria que nós temos em nosso corpo. Dividindo o nosso corpo com um eixo central, nós temos dois lados semelhantes ou quase iguais. Por que estou dizendo isso? Porque sabemos que às vezes nós temos uma pequena diferença entre um olho e o outro, nós temos uma pequena diferença de tamanho às vezes num pé e no outro. Portanto, a simetria bilateral é uma simetria que nós temos dois lados quase iguais. Nesta outra obra, um quadro de Noland, nós vemos que a simetria que ele utiliza é a simetria radial. Como é isto? Observem que o artista, ele se utiliza de dois lados. Se dividirmos essa composição em duas partes, elas são absolutamente iguais. No entanto, um pouco diferente da primeira simetria, a forma como ele coloca as linhas nos dá a ideia de uma determinada direção, de um determinado movimento, como se nós tivéssemos linhas que subissem, como se nós tivéssemos setas que descessem ou que fossem para o lado esquerdo ou para o lado direito. Portanto, a simetria radial, diferentemente da axial, ela implica em dois lados que são iguais, mas que também têm um determinado movimento numa direção ou em outra. O equilíbrio e o peso visual são outros dois recursos que muitos artistas se utilizam. O equilíbrio, ele pode ser simétrico e assimétrico. Vejamos um pouquinho como é que é, de fato, na hora de compor, essa distribuição numa composição das formas para dar esta organização mais ou menos simétrica, mais ou menos equilibrada. Aqui nós temos duas imagens que nos lembram como se fosse duas balanças. Na primeira balança, nós temos um equilíbrio absolutamente simétrico, como se nós tivéssemos a divisão de uma composição em duas partes iguais, ou com dois pesos iguais. Na composição de baixo, para que a gente não tenha uma composição que fique em desequilíbrio, nós temos que mexer na sua organização, tentando organizá-la de forma a que ela, embora tenha formas diferentes do lado esquerdo, ela não fique mais pesada do que o lado direito. A grande maioria dos artistas, na contemporaneidade, se utilizam da simetria, mas numa perspectiva mais dinâmica. Portanto, trabalham com o equilíbrio assimétrico. O ritmo visual também é um recurso estilístico muito utilizado por muitos artistas. Quais são esses ritmos? Como é que nós podemos classificá-los? Nós podemos ter um ritmo uniforme, variável, alternado, crescente, decrescente, concêntrico. Vejamos uma obra de Andy Warhol, onde nós podemos perceber que o artista se utiliza do ritmo visual, isto é, da repetição de um determinado objeto. Observem nesta obra uma gravura, uma serigrafia de Andy Warhol, Papéis de Parede com Vacas, que ele se utiliza desta figura, deste animal, e repete 6 vezes. Aqui nós temos uma parte, um detalhe desta obra, mas podemos perceber que o artista, ele se utiliza da repetição deste objeto, mas ele muda a cor do fundo, exatamente para quebrar uma parte da monotonia da obra. A repetição, o ritmo visual, é um elemento muito utilizado por este artista.
até em função de que, como é um artista da pop art, para poder dar um pouco a ideia da indústria cultural, um pouco a ideia da repetição e da massificação, ele tem uma série de obras nas quais ele se utiliza da repetição exatamente para tratar, para dar a ideia desta falta de singularidade na sociedade contemporânea, em especial na sociedade americana. Vamos falar da composição visual na escola? Por que pensar esse trabalho em relação às atividades que podemos desenvolver nas aulas de artes? Como vocês devem ter percebido, eu tentei construir a reflexão de hoje analisando a composição visual como se ela fosse um texto. De fato, ela é um texto, mas é uma imagem não verbal, é um texto não verbal. Nesta perspectiva, é fundamental que o professor tenha claro como desenvolver esse trabalho com todos esses códigos, para que, de fato, o aluno compreenda a construção desse texto, para que ele perceba que, assim como temos elementos que podemos usar como forma, linha, cor, volume, textura, assim como temos, por exemplo, na língua portuguesa, adjetivos, substantivos, verbos, temos também esses elementos visuais. Da mesma forma como temos elementos articuladores para dar uma certa coerência à nossa fala, também no caso das artes visuais, nós temos uma série de elementos. Hoje, nós abordamos alguns. Na nossa próxima aula, abordaremos outros. Vamos agora à nossa dica de estudo, que também tem relação com a composição visual. Nossa dica de estudo é um livro de Fay Gostrover. O título do livro é Universos da Arte. Esta autora faz uma reflexão bastante aprofundada sobre os diferentes recursos de composição. Ela aborda todos os elementos visuais, como vimos alguns hoje, e aprofunda quais elementos os artistas podem utilizar para, de fato, criar uma composição, desde as menos dinâmicas até as mais dinâmicas. Espero que vocês aproveitem bem a leitura.